Agora a gente vai falar do quarto ponto, e o quarto ponto é algo que interfere diretamente na questão da rentabilidade na nossa operação, que é a nova regra financeira que foi criada pela autorregulação. E bom, a gente sabe que todo janeiro a gente tem algum tipo de surpresa. No ano passado a gente teve SRCC, nos outros anos a gente teve mudança de comissionamento, forma de pagamento de comissão, prorata, diferido, pagamento à vista, enfim. Todo janeiro tem alguma surpresa, isso já é de praxe, ok? A surpresa desse ano ficou por conta da regra do não me perturbe. A gente já sabe, né, ou sabia que até, acho que antes de novembro, acho que entrou em vigor em 12/11 essa regra, salvo engano, mas vamos lá, antes a gente sabia que a gente não estava conseguindo lançar contratos, ok? Não estava sendo permitido lançar contratos para clientes que estavam cadastrados no Não Me Perturbe. A regra agora, ela ficou mais rigorosa. E eu vou explicar o porquê que essa regra foi criada. E sempre, quando cria essa regra, né, eu sei que os bons pagam pelos ruins, é sempre dessa forma, mas sempre existem aquele espertalhão de mercado que faz uma situação que não é a melhor prática. E vamos lá, o que o pessoal estava fazendo? Bom, se o meu cliente, estando no Não Me Perturbe, ele não pode contratar empréstimo, né? Ou então ele fica vedado de não contratação, o que eu faço? Eu pego ele e cadastro ele no Não Perturbe. E aí, quando eu como correspondente, vou fazer a operação para ele, eu vou lá e descadastro ele do Não Perturbe e aí eu faço a operação. Então, como se o correspondente fosse dono da operação do cliente. E isso, não preciso nem falar quanto errado isso está, né? Porque o cliente ele tem o direito, né? Ele pode fazer a operação com quem ele achar melhor. Então, quando o correspondente ele vai lá e utiliza uma situação, uma ferramenta de mercado que foi criada para não gerar reclamações por telemarketing, né? Enfim, aquela pessoa que não quer receber prospecção, não quer receber oferta de crédito, aí o correspondente vai lá e usa isso da forma errada, a regra muda, né? E aí veio essa regra que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos para a tela do meu computador que eu vou explicar como está hoje a situação de comissionamento via ou daqueles clientes que estão no Não Perturbe. Vou abrir aqui, vamos lá. Essa aqui é a tabela. O que muda no comissionamento? Bom, como é hoje, né? Então isso aqui foi anterior, tá? Essa data agora já está valendo aqui o 12/11, beleza? Mas como era e aqui como está. Bom, quando o cliente estava bloqueado no Não Perturbe, ou seja, ele estava cadastrado no Não Perturbe, ele não podia, o correspondente não podia ofertar para ele, não podia contratar, beleza? Então, se não podia ofertar, não podia contratar, não tinha comissão. Porém, se o cliente ele tivesse no Não Perturbe e ele tivesse sido desbloqueado há menos de 180 dias, a gente podia ofertar, a gente podia contratar e a gente tinha comissionamento, beleza? Desbloqueado acima de 180 dias, então nem se fala. Pode ofertar, pode contratar e tinha comissionamento. Agora, para justamente barrar essa estratégia, né, que alguns correspondentes mal intencionados criaram, né, de bloquear o cliente, colocar o cliente no Não Perturbe, para ficar dono daquele cliente, né? E muitas vezes esse cliente ia procurar uma outra instituição financeira e ele já estava cadastrado no Não Perturbe sem ele saber, e aí gerava outro tipo de reclamação. Olha que coisa, né? Então o Não Perturbe foi criado para não ter uma reclamação. E aí o correspondente utilizando isso da forma errada gera outro tipo de reclamação, ou seja, da elas por elas continua sendo mal visto a nossa oferta de crédito. Então por isso foi criada a regra. Então agora ficou assim. Quem está bloqueado, a gente não pode ofertar, não pode vender, automaticamente não tem comissão. Agora, quando a gente desbloqueia ou o cliente que foi desbloqueado há menos de 180 dias, ele pode ofertar, o correspondente ele pode ofertar para esse cliente, pode contratar, ou seja, a gente pode vender para ele, mas nós não temos comissionamento, ok? Então, é a mesma situação lá do SRCC. Se estivesse dentro do SRCC, cadastrado no SRCC, a gente podia vender para ele, tudo normal, mas a gente não tinha comissionamento naquele contrato. Aqui a regra é a mesma, ok? E o desbloqueado acima de 180 dias, né, ele pode, né, a gente pode ofertar, pode vender e a gente tem comissão, ou seja, volta a ser um cliente potencial, ativo e remunerável, ok? Fora isso, não é remunerável. Então, olha que situação
que às vezes quando alguém faz errado, né, alguns correspondentes eles descobrem que alguém está fazendo errado e vai lá e faz igual. E aí vira um monte de gente fazendo coisa errada e vem esse tipo de situação aqui para quem está trabalhando certinho. Bom, mas a gente tem isso daqui definido dessa forma. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente está fazendo direcionamento de produção para o banco que vai nos posicionar referente à remuneração do contrato previamente. Porque, vamos lá que a gente... eu acredito que essa situação não vai abranger uma grande quantidade de clientes, ok? Acredito que quem vai ser mais prejudicado vai ser o próprio correspondente que fazia essa malandragem, vamos lá? E eu acho que o mercado como um todo, claro, sempre vai ter alguns contratos ali que podem não ter remuneração, mas eu acho que não vai ser tão ruim quanto foi o SRCC, ok? Acho que vai ser bem mais ameno o resultado financeiro, o prejuízo que o mercado vai ter. Bom, mas... já pensou se você vende ali num banco que não posiciona nenhuma informação referente a SRCC e não posiciona sobre não me perturbe, e aí quando você vai ver lá no relatório de comissão, você não tem comissão em uma boa parte dos seus contratos? Então você tem que tomar um cuidado com isso. Direcione a sua venda para bancos que fazem uma prévia análise ou que te dão uma posição ou antes de lançar ou antes de formalizar. Isso é super interessante. E aí, quais são esses bancos? Aí conversa com a sua equipe comercial, porque isso também muda o tempo todo. Então, como é uma regra recente, muitos dos bancos não se adaptaram ainda a essa regra, ou o seu sistema dentro dessa regra. Então, pode ser que eles ajustem isso antes dessa operação de aumento salarial ela chegar de fato, né? Então, pagando. Beleza? Então, essa é a regra que a gente tem no Não Me Perturbe hoje. E agora a gente vai falar de um ponto bem importante, que é o direcionamento de produção para os bancos, ou seja, para quem você deve direcionar ou de que forma você deve direcionar suas vendas, beleza? Então, vamos para o próximo ponto agora.